Oi, tudo bem? Bem-vindo à série Dev Explorer, onde vamos criar uma aplicação completa, desde a interface gráfica até a comunicação com o banco de dados. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, então, qual é o intuito, dessa série aqui? É apresentar todo o fluxo, de desenvolvimento de uma aplicação, que envolve a criação da parte gráfica, que vai ser exibido na página, e também a gravação desses dados em um banco de dados, tá? Então, mesmo que você não saiba nada, de desenvolvimento web ou tenha só o básico, a ideia aqui dessa série é você ter uma visão global, por isso que eu coloquei Explorer, é justamente para você explorar, Então a gente vai ver todo esse fluxo, e a gente vai ver alguns termos como front-end, back-end, API, tá? Que são várias partes, do desenvolvimento web que uma pessoa pode atuar, banco de dados também. Então a ideia aqui é você explorar, conhecer essas várias áreas, essas várias partes, etapas, do desenvolvimento de uma aplicação completa, para você ver, de repente, qual a que você se identifica mais, tá bom? Então, de forma prática aqui, a gente vai criar essa aplicação aqui de lista de tarefas, tá? Eu vou deixar o link aqui depois, ó, lá na descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Aqui do GitHub, para vocês darem uma olhada depois nesse conteúdo, tá? Eu deixei aqui, ó, esse aqui é o projeto, tá? Deixei o link aqui. E então o projeto vai ser uma aplicação web chamada Lista de Tarefas, tá? Onde a gente vai poder cadastrar, excluir, editar e listar as tarefas, tá? Então vai ser essa interface aqui que a gente vai criar, Então a gente vai entrar aqui com uma tarefa que a gente quer fazer, E a gente clicando aqui nesse botão de mais, a tarefa é adicionada aqui nessa lista, ó, é adicionada aqui nessa lista, e a gente tem a opção aqui, ó, de marcar aqui a tarefa como concluída, E também de editar o título aqui da tarefa, Que no caso aqui está estudar HTML, Clicando aqui, o usuário deve poder editar esse título, tá? E quando ele editar, essa informação deve ser salva no banco de dados, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar toda a arquitetura, que a gente chama o fluxo completo da aplicação, tá? E aqui também tem um botão de excluir, que exclui o item aqui, a tarefa aqui em questão. Bacana? Bom, então é isso, tá? Então a gente vai ver aqui várias operações, de cadastro, exclusão, de leitura, listagem e edição envolvendo o banco de dados, tá? Aqui eu vou clicar nesse, deixa eu aumentar um pouco aqui. Vou clicar aqui agora no projeto aqui, ó, que aqui a gente consegue ter uma visão mais geral. Então aqui, ó, a gente tem a interface aqui que a gente vai criar, que é a que o usuário visualiza em tela, tá? E a partir dessa interface aqui, vai ser feito operações, usando essa API aqui, ó, no banco de dados, aqui, ó, tá? Então vai gravar aqui no banco de dados as tarefas, vai editar, excluir e obter as tarefas, A listagem de tarefas que estão cadastradas no banco de dados, para essas tarefas serem apresentadas aqui na tela, tá bom?
Então aqui eu vou falar o fluxo básico, tá? Aqui das informações. Então aqui ó, no banco de dados é onde vão ficar os dados em si, né? Gravados aqui. Quais dados? As tarefas, né? Então aqui no banco de dados é como se fosse um arquivo, né? Fazendo uma analogia. Onde nesse arquivo, né? Que no caso aqui é uma tabela, né? Do banco de dados, vai ter o título, né? E a informação se a tarefa aqui, ó, está concluída ou não, né? Vai ter essas duas informações, o título e a informação se a tarefa está concluída ou não, tá? Então, uma vez que a gente tem o banco de dados, a gente tem esse outro componente, vamos dizer aqui, né, chamada API, tá? É essa API que vai permitir a gente se comunicar com o banco de dados, tá? Então, essa comunicação aqui para adicionar uma nova tarefa aqui numa tabela do banco, vai ser a API que vai fazer, tá? Tanto adicionar, né, quanto fazer a leitura dos dados dessa tabela, tá? E para uma vez que a gente tem essa API disponível, o front-end aqui, ó, ele se comunica com essa API, né? Então, quando a gente entra nessa tela aqui de lista de tarefas, o que o front-end faz é acessar essa API, tá? Solicitando as tarefas para a API. A API ela vai lá consultar no banco de dados as tarefas. Depois essas tarefas são retornadas aqui para a API e depois a API ela retorna aqui para a tela, né, para o front-end, a lista de tarefas que estavam no banco, né? E com essa lista de tarefas em mãos, o front-end aqui ele vai exibir aqui, ó, carregar essas tarefas aqui em tela, tá? Então esse é o fluxo global, tá? Vou falar resumidamente aqui sobre as tecnologias aqui envolvidas, né? Que eu coloquei alguns ícones aqui, tá? Só que a ideia é se aprofundar sobre elas durante os vídeos, tá? Específicos de cada um. Então aqui, né, do lado do front-end, a gente tem aqui ó, o JavaScript, que é responsável pela parte de iteratividade aqui dessa tela, né? Que no caso a iteratividade seria quando o usuário clicar nesse botão aqui, ó, por exemplo, de adicionar, né? O JavaScript pegar o que o usuário digitou aqui e adicionar aqui nessa listagem aqui embaixo, tá? Seria uma parte da iteratividade também aqui no botão de excluir ou editar aqui, né? A informação aqui da tarefa, né? Porque assim que o usuário edita aqui a tarefa, né? De alguma forma, essa tarefa atualizada tem que ser atualizada aqui também no banco de dados, né? Então, é o JavaScript que é responsável por essa parte, tá? De interatividade aqui e também para chamar, né? Fazer a chamada aqui que eu estava explicando, né? Para a API, tá? Para se comunicar com a API. Então, é o JavaScript que faz isso. A gente tem aqui também o CSS, tá? Que é responsável aqui pela parte de apresentação, né? De estilo, né? Então, as cores que a gente vê aqui, por exemplo, esse botão aqui de roxo, né? Ó, é o JavaScript, ou o CSS que é o responsável, tá? Esse botão aqui, o meio vermelho, né? De excluir, bacana. O tamanho das fontes, os espaçamentos, tá? Toda a parte de estilo é aqui o CSS que faz. Depois aqui a gente tem o HTML, que é responsável pela estrutura em si, né, da página, tá? Estrutura e conteúdo, né, da página. Então, para a gente adicionar uma imagem aqui, ó, a imagem faz parte do HTML, o botão, né,
faz parte do HTML. Esses campos aqui de entrada é o HTML, tá? Esses elementos, todos esses elementos aqui, ó, que aparecem em tela aqui, é de responsabilidade do HTML, tá? Que trata do conteúdo da página, tá bom? Conteúdo de texto, imagem, que no caso aqui, né, ó, vamos dizer um logo aqui, né, imagem, texto, imagem, os elementos aqui também em tela, tá bom? E aqui na parte da API, deixa eu subir um pouco aqui, a gente tem esse Express aqui, né, ó. Esse Express aqui, a gente utiliza ele para construir a API, tá? Então, a API ela é construída usando esse Express aqui, tá? Que a gente chama de um framework web, tá? Então, é ele que disponibiliza as funcionalidades, né, de inserir uma tarefa aqui no banco de dados, de ler uma tarefa do banco de dados, de excluir e de alterar, tá? Então, ele disponibiliza essas funcionalidades para, no caso aqui, para o front-end acessar, tá bom? E esse Express aqui, ele utiliza, tá, essa tecnologia que tem até esse desenho aqui, ó, chamada Node.js, tá? Isso daqui é uma tecnologia que permite rodar JavaScript do lado do servidor, tá? Quando eu falo do lado do servidor, é aqui no back-end, tá? É na máquina mesmo, né? Enquanto o JavaScript aqui do front-end, ele roda no navegador mesmo, no Chrome, né? No programa do Chrome, o JavaScript aqui do lado do servidor, no back-end, ele roda ele roda no computador mesmo, né? Na máquina, usando essa tecnologia Node aqui, tá bom? E tudo é feito faz uso do JavaScript, tá? O Express, o Node, é tudo em cima do JavaScript, da linguagem JavaScript. Bacana? E aqui para o banco de dados, a gente vai utilizar o Postgres, tá? Que é um banco de dados open source, tá? Que tem esse ícone aqui, né? Esse logo aqui de um elefante. Bacana? Bom, então é isso, tá? No próximo vídeo, ó, a gente vai trabalhar aqui na criação desse banco de dados, tá bom? Então, a gente vai partir do caminho mais natural, né? Então, primeiro, a gente vai criar aqui a tabela no banco de dados de tarefas, né? Depois, a gente vai criar essa API aqui que vai permitir fazer operações nessa tabela de tarefas, tá? Em seguida, a gente vai criar aqui o front-end, tá? Para se comunicar com essa API aqui, né? Que vai retornar, se comunicar com a API e vai retornar os dados aqui no front-end, na tela. Bacana? Bom, então é isso. Deixa aqui seu comentário, o que você achou aqui da ideia desse projeto, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo, então, sobre a criação do banco de dados. Então, um abraço, até lá!